Saudações fraternais, queridos e amados irmãos e irmãs. Este é o canal Eutalgnose. Sou o vosso irmão Araújo, o proclamador da religião de Eutalgnose, religião de Deus Uno, e da mensagem do livro luminoso. Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, faz dias que eu não... Faz alguns dias, né? Acho que mais de 3 dias que eu não gravo vídeo. Mas é por falta de tempo, tá? O tempo tá meio corrido, a gente precisa trabalhar, precisa garantir o sustento, e aí isso acontece. Dando continuidade ao nosso tafsir, ou explicação dos versículos sagrados do livro luminoso, que é a escritura sagrada de Eutalgnose, movimento espiritualista, universalista, monoteísta, da verdadeira crença em Deus Uno, que refuta e rejeita todos os ensinamentos paulinos e da Bíblia de Yaldabaoth, utilizada pelos infames adoradores de Yaldabaoth, porque eles todos estão e permanecerão, enquanto permanecerem nesta falsa fé, aqui neste inferno que é a Terra, o mundo. As pessoas têm medo de um inferno que fica num mundo gelado, num mundo quente, cheio de fogo, cheio de demônio, mas isto é lei do engano. O inferno é aqui, na Terra. E um lugar no nosso universo onde há mais maldade é aqui, na Terra. E essa maldade brota e emerge do coração dos homens e dos gênios. Certo? Então, ninguém vai para o inferno. As pessoas permanecem aqui no inferno. E os seguidores de Yaldabaoth, os adoradores de Yaldabaoth, aqueles falsos crentes que enganam a si mesmos e enganam os demais e são liderados por pessoas endemoniadas, né, possessas por arcontes do mal, eles estão no caminho da perdição e eles permanecerão aqui neste mundo. Como é que eles permaneceram neste mundo? Morrendo e renascendo aqui, até se purificarem ou até serem aniquilados pela própria maldade. A nossa missão como propagadores da Eutalgnose é sermos, como disse Yeshua, o sal deste mundo, o sal da terra, a luz deste mundo. É nossa missão despertar, tentar despertar, primeiramente a nós e depois os outros, porque nada se faz de externo para interno. Tudo começa interno para depois ser externado, certo? Então, o eutalgnóstico ele precisa ter a consciência de que ele precisa dar bom exemplo e levar a palavra de Deus acompanhada de boas ações, de boas obras, de boas palavras, de boas intenções, de bons pensamentos. Tudo isso é fruto como dizia o nosso querido mestre Zaratustra Spitama, tudo é fruto da boa mente. A boa mente é o bom pensamento, é aquilo que nos faz proceder corretamente. Então, dando continuidade ao livro sagrado da Eutalgnose, volume 1, o livro luminoso, nós estamos numa das partes, né, que é o segundo volume, a segunda obra do livro luminoso, do volume 1, que é o livro da criação. Certo? No livro da criação, na seção 1, ele é dividido por seções e versículos, na seção 1, e hoje nós vamos falar sobre os versículos 12 e 13, que diz o seguinte: o 12. Assim sendo, em tudo o que é criado, existe a dualidade, e onde tem dualidade, tem benefício e malefício. E nos seres viventes. E nos seres viventes, cresce mais aquilo que é mais alimentado por eles. E entre os gênios e humanos, há uma inclinação natural ao fortalecimento do ego e um sentimento obscuro e destrutivo. Neste versículo 1, está citando um dos 7 princípios universais
que também são conhecidos como 7 princípios herméticos, mas que em eutalgnose são 7 princípios ou 7 leis universais, né? Quem quer que os tenha encontrado depois não é o descobridor nem o criador dessas leis, desses princípios. Quem os criou foi Deus Uno, o Senhor de toda a vida, de todas as coisas. Depois foi percebido por sábios egípcios e atribuídos a Hermes Trismegisto, né? Mas em eutalgnose, com todo respeito e reverência à memória de quem quer que tenha sido o verdadeiro Hermes Trismegistus, na eutalgnose a gente nos referimos a estes princípios, a estas 7 leis, como as 7 leis universais, ou 7 princípios universais. E neste versículo está incutido profundamente o princípio da dualidade, do dualismo, né? Em todas as coisas existe o dualismo, o antagonismo ou as coisas paralelas, né? A manifestação do gênero e da natureza, em todas as coisas isso é ipso facto. Até mesmo naqueles seres que são hermafrodita ou que são únicos, como o cavalo marinho e algumas plantas, mesmo assim existe as duas forças, né, que às vezes se manifesta como energia masculina e feminina, o princípio. Em todo homem existe incutido nele a energia masculina e feminina, né? Assim como em toda mulher existe a energia masculina e feminina. Razão pela qual na eutalgnose não se faz acepção de pessoas, não se valoriza, na verdade se combate os preconceitos, porque para nós não existe isso de masculino e feminino, essa coisa toda. Nós somos todos almas iluminadas, nós somos todos pessoas, certo? E a genitália das pessoas é físico, é material, só serve como aparelho reprodutivo físico, material, para procriação e outras coisas mais, e isso tudo é materialidade e vai ficar. O que importa em eutalgnose é a verdadeira luz, é a fagulha divina e a alma, que é o eu essencial. Por isso que nossa instituição chama-se eutalgnose. Por quê? Eu, que é essa alma, né, em ascensão espiritual, tal, que é o nosso caminho espiritual, né, que se manifesta, que é Deus Uno, em Deus Uno, que é a própria porta, a ponte e o caminho é Deus Uno, na eutalgnose. E gnose é o conhecimento, porque nós não acreditamos que uma pessoa possa se libertar através de uma crença fundamentada na ignorância, na mentira, como dos adoradores de Aldabaoth, né? O nosso caminho é o caminho do conhecimento, da busca pelo entendimento do sagrado, da compreensão das leis da natureza, tanto física como espiritual, de uma compreensão maior dos planos e desígnios de Deus Uno, o Criador de todas as coisas. Através da aquisição desses conhecimentos é que nós podemos evoluir enquanto seres, certo? Então, o princípio da dualidade ele está presente no mundo todo, em todas as coisas, em maior ou menor quantidade, certo? Então, dando continuidade, aqui nós percebemos também que também esse mesmo princípio ele se manifesta nas forças, nas primeiras grandes forças cósmicas criadas por Deus Uno, que nós já falamos nos versículos anteriores, aqui do início, sobre o que foi que Deus criou primeiro. Deus Uno criou as duas grandes forças cósmicas, que é a força do bem e a força do mal, a força da obscuridade e a força da claridade e da luz, né? Isso espiritual, que são representadas no mundo físico com escuridão e luz, ou trevas e luz. É importante também saber separar essas duas coisas, porque existem as trevas do mundo físico, do mundo visível, e existem as trevas que é da força, do lado negro da força. Então, nós, nós trabalhamos no princípio da luz, né? Nós somos irmãos e orientados pelo anjo luminescente.
né? O Criador nos designou para vivermos na luz, né? E o anjo luminescente é um dos nossos principais exemplos a ser seguido, tanto de fidelidade ao monoteísmo puro, como de luz e de busca por aquilo que é perfeito, justo, verdadeiro, honesto, sério e a verdade. Meus irmãos, então, é da natureza humana ter essas duas forças dentro dele. Quando uma pessoa, essas forças elas se alimentam, existem entidades que se agregam à vida da pessoa através destas forças. Essas forças elas atraem aquilo que é bom para o lado bom e elas atraem aquilo que é mal pelo lado que é mal. Então, dentro do ser humano existe até mais na frente vai ser citado isso, que é um ditado que é xamânico, é tão antigo que muitos alegam serem de determinadas tradições, mas é bem mais antigo, que diz que dentro do ser humano existem dois lobos, um preto e um branco, e eles lutam constantemente. Ora prevalece um, ora prevalece outro. Isso é um exemplo, tá? E exatamente isso que acontece quando a natureza divina do homem está em seu âmago em conflito com a natureza terrena. Né? Mais adiante vai ser citado, vai ser descrito a criação, né? A transmutação. Né? A criação, na verdade, é uma transmutação do Homo sapiens. Né? E nesse processo acontece isso. Essa natureza divina e a sapiência, ele gera o homem vai se descobrindo, ele vai interagindo com a natureza divina e vai se tornando ela. E esta força luminosa e branca entra em conflito com a natureza terrena. Isso é um claro exemplo do que acontece com a natureza divina do homem, né, enquanto fagulha divina, e em conflito com seus instintos animalescos, né, porque ele é da natureza, quando ele era inconsciente, né, quando ele era Homo erectus, e o conflito que há de identidade da alma, porque ela é a terceira pessoa neste conglomerado de três unidades. Então, esse é um conflito que existe para a formação da verdadeira natureza do ser humano, certo? Então, durante este conflito interno, o ser humano vai tomando consciência, ele vai se elevando de acordo com as suas escolhas. Né? Quando ele procede corretamente, quando ele tem uma boa mente, quando ele alimenta os bons pensamentos, ele alimenta o seu lobo branco interno. Quando ele tem maus pensamentos, quando ele procede incorretamente e incorre no mal, ele alimenta o seu lobo negro interno, ou logo o seu lado mal. E estas forças, elas estão em conflito dentro dele, igual aquele exemplo, né, do yin e yang, né? Então esse yin e yang ele está sempre em conflito. Ora prevalece um, ora prevalece o outro. Depende de quem você mais alimenta, certo? O correto é, assim como o yin e yang, haver um equilíbrio, porque ambas as forças, a força, elas precisam ter equilíbrio, né? Porque o lado negro às vezes é necessário que haja uma interação com o mundo material para que o ser humano possa prosperar e viver o seu lado físico. Essa força inconsciente, ignorante, não se sobrepor à força da luz, que é o lado branco do yang, do yin yang. Então, isso são conflitos internos, e isso é inerente à psique, à mente humana, à própria pessoa. Então, nós precisamos a cada dia, todos os dias, acordar imbuído do propósito de se elevar espiritualmente, de crescer espiritualmente, de se instruir, de aprender, de praticar o bem, de se aproximar de Deus e de ser um bom exemplo a ser seguido, né? Então, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas e amigues, vamos agora ler o versículo 13
do livro da Criação, seção 1, o livro luminoso, da coletânea do livro luminoso. Os animais irracionais agem por instintos primitivos, mas é nos seres inteligentes que há a prevalência de uma ou outra força psíquica. Dependerá da qual das forças antagônicas entre si é mais apreciada e alimentada pelos viventes. E o resultado é o sucesso ou fracasso, alegria ou frustração. E embora seja capaz de raciocinar, o Homo sapiens nem sempre é capaz de tomar decisões de forma consciente e assertiva. Veja bem, meus irmãos. Isso é uma das coisas mais verdadeiras que existe sobre a nossa natureza tão complexa. Porque o ser humano, ele pode ir de um extremo a outro em poucos momentos. O ser humano ele é capaz de expressar o máximo de bondade e o máximo de maldade. O ser humano ele é capaz de fazer as duas coisas em curto espaço de tempo. Uma pessoa ele pode ter uma vida toda virtuosa e cometer um erro que faça ele permanecer no inferno astral para sempre, antes do fim da vida. E uma pessoa pode ter tido uma vida de tortuosidade, de coisas erradas, de irresponsabilidades, cometendo os erros, e antes dele findar a jornada terrena, ele cometer atos de bondade tão elevados e tão sublimes que o possam resgatar deste mundo profano, deste inferno, e elevá-lo ao paraíso astral, espiritual, que é uma condição interna. Entendeu? Então, esses versículos são reveladores da psíquica humana e do âmago da alma humana, do ser humano. Porque eles expõem a nossa vulnerabilidade em face às forças cósmicas, em face às forças da natureza, os elementos e toda a racionalidade e irracionalidade que ele possa ser capaz de cultivar. Então, meu irmão, não existe outra saída, nem há outro caminho senão a prática do bem, da virtude, da elevação moral e espiritual de si mesmo. E é isso que nós buscamos, é isso que nós tentamos fazer a cada dia em Eutagnose. Eu deixo essa palavra para nossa reflexão e peço a Deus Uno que abençoe a todos que assistiram esse vídeo. Peço a Deus Uno que em seu mar de misericórdia possa estar abençoando a vida de cada um que assiste os vídeos e que estão aprendendo e estudando com a Eutagnose. Porque aqui nós não falaremos o que você quer ouvir, nós falaremos a verdade, somente a verdade, pois somente a verdade, nada mais que a verdade, nos libertará. Por todo sempre. Amém. Muito obrigado.